11 de dezembro de 2025, e nosso querido amigo Andrei Martyanov está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Andrei. Pares Tetzer. Deixe-me começar, Andrei, com a Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos. Todo mundo está falando sobre ela e sobre as mudanças importantes que você vê nesse novo documento. Qual é a sua compreensão sobre isso e quanta diferença você percebe ao compará-lo com o anterior, da administração Biden? Vamos começar pelo fim. Em comparação com o governo Biden, é uma ação revolucionária. É revolucionária não apenas em relação ao governo Biden, mas a qualquer uma das estratégias de segurança nacional já produzidas no período pós-Segunda Guerra Mundial. Obviamente, precisamos esperar para ver até onde isso vai em termos práticos. Mas o principal significado desse documento não está no que ele tenta realizar na prática. Sabemos que a maior parte provavelmente nunca verá a luz do dia, e sim no fato de que ele indica que há uma forte facção dentro do governo Trump que compreende a situação. E eles basicamente entendem o dilema em que os Estados Unidos se encontram. Esse é um dos capítulos do que chamam de versão completa. Ainda não a vimos, mas vários veículos de mídia já viram. A Estratégia de Segurança Nacional completa, por assim dizer, afirma que a hegemonia não é alcançável. Nunca foi. É o que venho dizendo há quase 20 anos. Tudo isso são ilusões. Foi criado pelos neoconservadores. Então, o fato de isso estar sendo repudiado agora é algo impressionante. Mesmo só o fato de essas palavras terem saído da Casa Branca já é revolucionário, porque essencialmente reduz os Estados Unidos ao que eles realmente são. É apenas mais uma superpotência que em algum momento exagerou grosseiramente. Exagerou de forma absurda. Bem, besteira, você sabe, especialmente por parte dos neocons, e você sabe, dos intervencionistas liberais. Todos eles são essencialmente neocons. E os Estados Unidos simplesmente não têm recursos para fazer nada. Eles, obviamente, adorariam se concentrar no hemisfério ocidental agora. Mas isso é outra história. Mas o fato é que, quero dizer, há coisas revolucionárias aí, como criar estabilidade estratégica entre a Rússia e os Estados Unidos e cooperar em várias questões. É tipo, uau. E claro, é essencialmente uma admissão de que a Europa acabou. Então, os Estados Unidos simplesmente deixam a Europa de lado, porque a Europa não tem futuro. Você acha que a Europa está em processo de compreender isso? Ou de alguma forma está ignorando o que foi dito neste documento? Como eu continuo dizendo, as elites ocidentais são tão degeneradas que muitas delas realmente acreditam no próprio mito. Acham que são grandiosas, absolutamente irresistíveis. Não entendem que suas cidades estão desmoronando, que já não tem mais uma população realmente nativa. Alguns lugares como a França, bem, essa é outra história. Seus países estão basicamente se desintegrando economicamente. Eles destruíram suas indústrias e agora apostaram tudo em derrotar a Rússia, o que não é uma boa ideia. Mas, novamente, não são pessoas muito inteligentes. Alguns estão em pânico, em parte porque temem por suas posições políticas, seus cargos de chefes de Estado, sabe, como Macron ou Starmer. Eles estão cheios de, você sabe, cheios de excremento. Sempre estiveram. E vimos a degeneração de toda a civilização europeia nos últimos 30 anos. As elites estão totalmente em sintonia com essa degeneração. E sim, não tenho inveja do destino dos europeus, sabe? Estou falando da pessoa europeia comum. Está bem ruim. Já está ruim o que está acontecendo. E vai ficar muito, muito pior. Agora, obviamente, eles estão chocados com o fato de que os Estados Unidos, de fato, estão dizendo a eles: pessoal, acabou, estamos indo embora. E essa provavelmente é a próxima pergunta que você vai fazer. É tarde, mas ainda assim é um indicativo de como pelo menos uma grande parte de Washington está começando a pensar.
Sabe, quando você olha para o documento, parece que eles estão de alguma forma aceitando a realidade da guerra na Ucrânia e o que está acontecendo lá. Por outro lado, Andrei, veja, quando eles colocam a China como inimiga, Não chega tão longe, sabe? Por que isso? Você acha que eles estão tentando de alguma forma separar a Rússia da China? Ah, sim, sim. Absolutamente, absolutamente. É isso mesmo. E muita gente não entende que os russos percebem isso com muita facilidade. Então, sim, são todas tentativas de, tipo, especialmente hoje, com aquele comentário do Tucker Carlson que ele gravou no vídeo, o que é verdade, aliás, de que os Estados Unidos e a Rússia, na verdade, são, ou deveriam ser, os amigos próximos. Por natureza, eles devem ser os aliados mais próximos. Actually, Russia and the United States were supposed to be closest allies, but well, the time is over for that. Mas bem, o tempo para isso já passou. É meio que um pensamento tardio. Meu Deus, o que fizemos? Mas sim, está na mesma linha, por assim dizer, da política, ou se preferir, da postura anti-chinesa dentro dos Estados Unidos. E há todo tipo de fatores que influenciam isso, incluindo o fato de que, se essas pessoas entendem o que aconteceu na Europa, entendem que a China, economicamente, simplesmente venceu. Ponto. É uma economia monstruosa, gigantesca, a maior economia do mundo, de longe, e não há nada que possam fazer. Então, quero dizer, eles perderam o tempo. Lembre-se, Vladimir Putin estava bem. Deixem-nos entrar na OTAN. Sabe? Vladimir Putin was asking, hey, let us join NATO. Russians asked Então os russos pediram no início da OTAN, deixem-nos entrar, sabe? Mas estratégia é como gravidade. Não é algo agradável quando você não sabe fazer estratégia ou entender com o que está lidando. Então eles não entenderam. E em termos históricos, calcularam tão mal que sim, a Europa e a civilização europeia estão praticamente acabadas. É uma estrutura subserviente de tipo vassalo. A União Europeia vai se desintegrar. De fato, já está se desintegrando. E este é apenas o começo dos processos que condenaram a civilização ocidental como hegemonia nos últimos 500 anos. Andrei, você ainda vê no documento a política de um jogo de soma zero. Claro, esse é o jeito americano. Mas essa não é a política da Rússia ou da China. Não, eles veem parceria. Eles veem, sabe, um terreno comum. Sim, esse é o jeito americano. E vai levar um tempo para se acostumar com o fato de que os Estados Unidos não podem simplesmente, sabe, ditar as condições. O país não tem os recursos nem a capacidade para isso. Ainda assim, os Estados Unidos continuam sendo uma superpotência por vários motivos. Obviamente, pela escala de sua economia. É uma economia grande, a segunda do mundo, sem dúvida, embora esteja em declínio acentuado e tenha passado por uma desindustrialização catastrófica. Mas ainda assim, produz, tem uma população numerosa. Os Estados Unidos têm muitos recursos. Portanto, não importa como eles, os Estados Unidos e o Canadá, claro, que é uma outra história, lidem com isso. Ainda é uma potência nuclear, uma das principais, a segunda potência nuclear do mundo. Major nuclear power, second nuclear power in the world, they still think that they can play zero-sum game. Sim, eles ainda acham que podem jogar um jogo de soma zero. Não podem, e na verdade nunca puderam. Mesmo o capítulo que diz que a hegemonia não é alcançável. Pois é, que tal começarmos por aí? Podemos construir a partir disso. Podemos seguir daí para algo positivo. Ainda é um velho hábito americano, sabe? Ver a si mesmo como o que há de mais importante em tudo. A maior coisa da história. Mas a realidade é que os Estados Unidos precisam se adaptar ao fato de que são apenas outra grande potência. E temos que conviver com isso. E então tentar jogar um jogo que não seja de soma zero. Ainda assim, o país pode conquistar um espaço próprio, o que obviamente pode fazer, e esse espaço lhe será concedido. E depois disso, deveríamos estar em uma situação muito mais estável. Você mencionou que após a divulgação desse documento, a Europa parece estar em um tipo de pânico. É um choque. Sim, algum choque de verdade.
E aqui está o que o secretário-geral da OTAN disse. Isso realmente mostra o pânico, aliás. Yeah. Russia's next target. Sim, o próximo alvo da Rússia. E já estamos em perigo. Quando me tornei secretário-geral da OTAN no ano passado, avisei que o que está acontecendo na Ucrânia também poderia acontecer com países aliados. Temo que muitos estejam silenciosamente complacentes, que muitos não sintam a urgência e que muitos acreditem que o tempo está a nosso favor. Não está. O momento de agir é agora. O conflito está à nossa porta. A Rússia trouxe a guerra de volta à Europa e devemos estar preparados para a escala de guerra que nossos avós e bisavós suportaram. Imagine um conflito alcançando cada lar. Imagine it. A conflict reaching every home. De algum modo, ele é um idiota. O desespero é simplesmente Yeah, he's an idiot. Most of the NATO political... Ele é um idiota. A maior parte da liderança política e militar da OTAN é composta por imbecis. E então sim, é preciso encarar isso como, sim, é pânico. E esses slogans são, na melhor das hipóteses, engraçados, porque você está olhando para... Bem, essencialmente, por exemplo, a França está se tornando um país do terceiro mundo. A Alemanha também. Eles simplesmente não entendem. O Reino Unido nem está no horizonte. Eles ainda têm algum resquício de conhecimento tecnológico, porque costumavam ser uma das grandes potências aéreas e tinham capacidades reais, especialmente na aviação comercial e de combate, que agora desapareceram. Mas ainda assim, mantém um pouco. Veja a Rolls-Royce, por exemplo. O mesmo vale para a França. Mas fora isso, sim, olhe para eles. Quero dizer, eles são tão, sim, e eles receberam a mensagem de que não precisamos mais de vocês. Vocês são apenas... Eles almoçam, ponto. Os Estados Unidos precisam fazer a OTAN. A OTAN são os Estados Unidos. É isso. Is the United States. That's it. Lord Ismay, obviously he was British, British loved... Lord Ismay, obviamente, ele era britânico. Os britânicos adoram todo tipo de figura de linguagem. Mas ele estava muito certo quando disse sobre a OTAN que ela foi criada para nos manter dentro, os alemães por baixo e os russos fora. Então, embora o problema agora seja deles, os russos não querem a Europa. É isso que eles não entendem. Toda a ideia de o exército russo, por exemplo, limpar a fedorenta Paris, sabe, de ratos e banheiros, com o corpo de engenharia russo indo para lá. Isso é algo aterrorizante para os russos. Então que vivam no esgoto e pronto. Militarmente eles são insignificantes. É patético lá. E sim, porque obviamente a OTAN é os Estados Unidos. Sempre foi. E agora os Estados Unidos dizem, vão se danar, comprem armas de nós. Claro, tudo bem, vamos lá. Vivam com isso. Não há nada que eles possam fazer a respeito. Andrei, ele disse que estamos ficando sem tempo e que precisamos agir. Que tipo de ação eles estão mencionando? Que tipo de ato eles têm em mente, na sua opinião? Eu não sei o que mais eles podem fazer na Ucrânia, a menos que recorram a esses ataques terroristas. That's the only thing they can do, terrorism, period. Essa é a única coisa que eles podem fazer. Terrorismo. Ponto final. A Bundeswehr é uma piada. O exército francês é uma piada, exceto pela dissuasão nuclear. O Reino Unido não tem exército. O exército italiano é uma piada. Então sim, eles podem dizer, oh meu Deus, vamos reunir tipo 100 mil pessoas. Ok, reúna 100 mil pessoas. Ei, vá em frente. Apenas sabe, declare o maldito recrutamento. E veja o que vai acontecer. Quando você foi ao meu show? Não vou entrar nesse assunto. Enfim, a questão é, fazer o quê com o quê? Militar e tecnologicamente, eles estão atrasados. Não estão no mesmo nível. Estão muito atrás dos Estados Unidos, enquanto os Estados Unidos estão muito atrás da Rússia tecnologicamente, em termos de tecnologia militar. Então, eles podem tentar fazer o que quiserem. Vai ser ridículo, e eles vão acabar matando muitos dos próprios. Talvez os russos tenham que fazer aquela coisa de estacionamento em, sei lá, Bruxelas ou algo assim. Os russos podem fazer isso sem usar armas nucleares. Podem simplesmente apagar tudo e pronto. E então talvez os europeus acordem um dia e digam, estamos livres do problema. Mas a Europa foi tão emasculada, tão doutrinada, que não acho que consiga se recuperar.
I don't know if you saw the video Donald Trump talking about his phone call. Não sei se você viu o vídeo do Donald Trump falando sobre sua ligação com os europeus. Você não acha que houve, sabe, uma espécie de troca entre os dois lados? Sort of talk between the two parts. Here is what Donald Trump said, Andrei. Aqui está o que Donald Trump disse, Andrei. Os líderes da França, da Alemanha e do Reino Unido, líderes muito bons, grandes amigos meus, e nós discutimos a Ucrânia em termos bastante firmes. Vamos ver o que acontece. Quero dizer, estamos esperando ouvir respostas antes de avançar. We're waiting to hear answers before we progress. Yeah, Sim, em termos bem fortes, significa que há algumas tensões com os Estados Unidos. Agora há grandes tensões. E algumas pessoas, por algum motivo, acreditam que é um jogo de policial bom e policial mau, sem entender que existem contradições reais. Por exemplo, o Reino Unido e a França apostaram tudo na derrota de Putin, certo? São idiotas, como a maioria deles. Achavam que iriam prender os russos na Ucrânia, que em 2 semanas os russos perderiam. Ainda acreditam que os russos perderam 1 milhão de pessoas. Mas, novamente, não são fortes nem em aritmética básica, quanto mais em matemática e ciência militar. E então, é claro, aquelas sanções do inferno deveriam fazer os russos se revoltarem. Eles ainda pensam que os russos vivem nos anos 1990, o que já diz tudo o que você precisa saber. Which tells you everything that you need to know. Again, I am on record. I will... Mais uma vez, já deixei isso registrado e vou repetir. As elites políticas, incluindo uma grande parte das elites militares do Ocidente, são idiotas. São incompetentes e tolos. É por isso que pensaram, sim, vamos apostar tudo nisso. Eles ainda brincam com aqueles cretinos como Kasparov e aqueles malucos marginalizados, sabe? E chamam isso de oposição russa. Eles não são oposição russa. São esquerdistas. Mesmo os círculos liberais pró-Ocidente na Rússia não querem lidar com eles. E quando você olha para isso, se pergunta o que eles estão pensando. Moscou, São Petersburgo, Sochi, Vladivostok fazem aquelas cidades europeias parecerem o que realmente são. Buracos imundos, essencialmente, cheios de crime, tensões étnicas e coisas do tipo. E sim, eles pensaram, somos tão atraentes que os russos sonham conosco. Sabe, igual a Lambrecht, a ex-ministra da Defesa da Alemanha, que disse, aqui estão as sanções, Putin não vai poder fazer compras em Paris. Meu Deus, Putin quase teve um derrame. Ouça essas pessoas, são idiotas. Idiotas completos. Eles não entendem a economia real. E de novo, nenhum deles entende o que é uma guerra de verdade. Nunca poderiam. Só conhecem palavras da moda, basicamente, como Maria Zakharova disse hoje. Ela estava falando de um cara, mas se aplica totalmente. Pessoas sem educação, sem cultura. Simples assim. E assim, como resultado, quando tudo dá errado, nada acontece como eles planejaram, porque eles não são bons planejadores em nada, especialmente no campo militar. E aqui estamos hoje. A Europa e o Ocidente combinado estão perdidos. Eles perderam a guerra. Ponto final. Não há outra forma de dizer isso. Na verdade, aquele bando de desqualificados, organismos unicelulares como os conhecemos, a mídia do establishment na União Europeia e nos Estados Unidos ainda continua fingindo que algo está acontecendo lá a favor deles. Isso diz tudo o que você precisa saber sobre essas pessoas. E eles mataram mais de 2. Lavrov disse mais de 1 milhão. Mas na verdade são mais de 2 milhões. Eles mataram mais de 2 milhões de soldados ucranianos. Eles foram feridos porque basicamente estavam cometendo suicídio por meio da polícia. Você sabe aquela coisa famosa. Eles enfrentaram um país que simplesmente não se pode derrotar militarmente. Ponto final. Eu escrevi vários livros, estou escrevendo o 5º agora. Você não pode derrotar a Rússia militarmente. Ponto final. As pessoas simplesmente não entendem. E estou falando daquele bando de cretinos que surgiu da Guerra Fria 1.0, sem entender o que estão vendo. Por algum motivo, eles acham que controlam o universo. É preciso enfermeiros e uma camisa de força para eles, porque essas pessoas são idiotas.
even they begin to E hoje, quando até eles começam a ver o que aconteceu, houve um artigo muito interessante sobre um daqueles criminosos de propaganda de guerra do Instituto para o Estudo da Guerra. Eles estavam apostando em coisas. Esse é o seu think tank. Eles estavam ganhando dinheiro, apostando em todo tipo de cenário. Então isso já diz tudo o que você precisa saber sobre essas pessoas. Como resultado, agora que eles entendem que tudo em que investiram tanto, eles roubaram dinheiro russo. O dinheiro russo não está lá. Isso agora é um fato. Você sabe, os russos estão começando a lidar com isso como um gato com um rato quase morto quando começa a empurrá-lo com as patas. A mesma coisa está acontecendo aqui. Same is happening here. Everybody knows Brussels is absolutely on the strain. Todo mundo sabe que Bruxelas está absolutamente sob pressão. Mas os russos sabem para onde tudo isso está indo. Eles sabem que o dinheiro não está lá. Foi roubado. E isso também é outro motivo para o pânico. Porque aqui está o ponto que os russos sabem. Quem iniciou toda essa história com fundos russos e a investigação de corrupção? Claro, Washington. Claro, o governo Trump. E isso já diz algo, certo? Agora vemos que a Europa está sendo destruída. Bem, eles se destruíram sozinhos. Certo, vamos começar por aqui. Os russos apenas derrotaram a OTAN militarmente. A parte política vem depois disso, porque obviamente a guerra é a continuação da política por outros meios, como disse Clausewitz, sua famosa frase. Então é isso. Essa é a nova ordem mundial. There we go. That's the new world order. And when you mentioned C5, yep. It's not E quando você mencionou o C5, isso não vai acontecer. Mas é algo indicativo. Mostra claramente que alguém em Washington disse ao Trump, aqui está a verdadeira diferença. Aqui estão os números que perdemos. Então para o Trump agora, e os russos novamente ofereceram uma saída, é o privilégio que as superpotências devem, você sabe, conceder umas às outras. Então aqui está a saída. Caia fora. Você não vai ser o vencedor que tentou ser. Mas, como até o jornalista russo escreveu hoje, ele pode tirar algum proveito disso, sabe? A Rússia não vai permitir que os Estados Unidos se tornem o árbitro, o juiz dessa situação. Não. É mais como, certo, nós tiramos vocês do jogo e então a Europa vai pagar o preço. E ela já está pagando. Europe is going to pay the price, and it's already paying it. Yeah. Andrei, you remember when the Sim. Andrei, você se lembra de quando a guerra começou? Eles achavam que a Rússia era a União Soviética. Só uma pequena, sabe, cópia da União Soviética. Era só entrar e tudo iria desmoronar. É um castelo de cartas. A economia não está funcionando. Essa era a ideia. E o domínio deles na mídia, você se lembra? Do jeito que havia muita propaganda acontecendo. E uma dose de propaganda, sim. Convencer os jovens a sair da Rússia. Esta não é a sua guerra. Você se lembra de tudo isso? Não sei se eles ainda estão com o mesmo tipo de mentalidade. Estou falando dos europeus, não dos Estados Unidos. De novo, alguns deles são, e são mesmo, como eu já disse. Pode me citar nisso. Mas que semelhança, Andrei? Que semelhança? Qual é a semelhança? Quais são as semelhanças entre a Rússia de hoje e a Suécia? Eu não vejo nenhuma. Não. Posso te dizer uma coisa. Economicamente, a Rússia é mais poderosa do que a União Soviética. E posso te dizer mais. Militarmente, ela é muito mais poderosa. Muitas pessoas não entendem isso, mas esse é exatamente o ponto. É preciso ter uma formação em STEM, uma formação militar em STEM, para compreender. É preciso explicar às pessoas como o sistema se integra, como ele afeta os níveis tático, operacional e estratégico da guerra. E quando eu digo que a Rússia venceu a corrida armamentista, não é exagero. A Rússia não apenas venceu, ela venceu por nocaute. E é isso. O paradigma tecnológico da guerra mudou drasticamente. Alguns dizem, são os drones. Não são apenas os drones. Os drones são apenas uma parte disso. No, it's not just drones. Drones are just part. It's just for people who are very primitive, they can understand. Para pessoas muito primitivas, elas podem entender algo como, sim, essa coisa voa e mata alguém. Não, isso é um sistema de sistemas. É uma forma totalmente nova de conflito armado.
É difícil até explicar como essas coisas mudam, como essas interconexões são dinâmicas dentro desse sistema e como, de repente, bem, é claro, eles não leem o pensamento militar, que é a principal e provavelmente a maior publicação militar do mundo, sobre esse paradigma completamente novo no planejamento operacional, na condução das operações e agora na estratégia. Estão sendo publicados artigos incríveis. Os russos estão dizendo, sim, veja isto, foi isso que aprendemos. Obviamente nem tudo que dizem ali, mas aqui está o que aprendemos. É o seguinte, tudo o que sabíamos antes não se aplica mais. E não se aplica porque, bem, como dizer, uma nova geração de armas foi implantada e elas são assustadoramente eficazes. Os russos acabaram de libertar Seversk. E sim, Vladimir Putin disse hoje, certo, agora vamos para Kramatorsk e Sloviansk. Então é isso, simples, muito simples. Ah, não é simples, é muito complexo. É preciso ter uma formação militar muito séria. Quero dizer, no meio militar, você só consegue isso nas academias realmente sérias. Os Estados Unidos não têm mais isso. Ainda podem te ensinar a pilotar na Academia da Força Aérea dos Estados ou te mostrar como comandar um pelotão de tanques em West Point. US Academy in the West Point, but that's about it. It was hollowed out. Mas é só isso. Foi tão esvaziado que eu nem consigo te explicar. E de novo, quando você tem pessoas como aquele pessoal do tipo Kellogg, sabe, patriotas por aí, desfilando como palhaços, é simplesmente estupefaciente. É literalmente estupefaciente. E não é que não existam generais russos assim, alguns imbecis por aí se exibindo como cristãos. Mas se você olhar para o panorama geral das coisas, é incomparável. E muitas pessoas, de novo, como eu já disse, pessoas inteligentes como Danny Davis ou Doug McGregor, jamais seriam permitidas nos níveis mais altos do poder militar dos Estados Unidos. Into the high level of military power in the United States. As a result, you basically have people Como resultado, basicamente, você tem pessoas como Mark Milley e todos os outros que mentem e trapaceiam porque querem seus cargos vitalícios. O que posso dizer? Eles se exibem como pessoas totalmente incompetentes, incultas e sem educação. E são mesmo. Tudo começou em 2023, quando muitas pessoas não entenderam que a guerra já estava vencida. Simplesmente não perceberam. Então, como sempre, o Ocidente fez o que costuma fazer, como a Wehrmacht e as forças do eixo na Europa. Eles já tinham sido derrotados em Stalingrado, certo? Mas a Wehrmacht ainda teve a audácia de aparecer e dizer, ah, eles nos venceram por causa das desculpas de sempre, o frio e tudo mais. É, porque os russos, claro, sempre tinham em suas trincheiras agradáveis 22 graus Celsius, enquanto a Wehrmacht supostamente morria de frio. Não, funciona dos dois lados. Bem, então eles esperaram pela Batalha de Kursk. Depois os russos os derrotaram em condições de verão, crème de la crème. E depois disso, a guerra estava essencialmente encerrada. Sabe, estava claro que eles nunca mais iriam para a ofensiva. Foi exatamente o que aconteceu. Eles tiveram alguns contra-ataques aqui e ali, mas estrategicamente não conseguiram conduzir nada. E como resultado, em 1945, o Exército Vermelho entrou em Berlim. E foi isso. A mesma coisa está acontecendo aqui. O mesmo padrão, porque essas pessoas são idiotas. Elas não entendem, não aprendem nada e, claro, não sabem nada sobre a Rússia. Simples assim. Andrei, how do you see the concept that the British Andrei, como você vê a ideia de que os britânicos estão por trás de ambas as guerras por procuração? Uma na Ucrânia e a outra no Oriente Médio, no caso de Israel. Os britânicos estariam por trás de tudo isso junto com os sionistas nos Estados Unidos. Porque veja, na Ucrânia, eu fiquei surpreso com a forma como Israel vê o conflito, tentando apoiar a Ucrânia. Do que se trata isso? Sempre me fiz essa pergunta. Parece-me que os britânicos são a chave de toda a situação. Eles estão conectando todas essas linhas. They're connecting all these lines together. Yes, Russian, Como diria um especialista russo em contra-inteligência, o M6 é bom, mas não tão bom assim. Eles adoram se promover, assim como a CIA faz.
Na realidade, são bons em alguns aspectos, mas em essência são organizações terroristas. São bons em operações de bandeira falsa, são bons em terrorismo. Então sim, eles realizam essas operações, chamam-nas de operações e acham que são ótimos, mas não são. Essencialmente, o terrorismo e a sabotagem são as armas dos fracos. Já vimos isso em todo lugar. Mas Israel, na verdade, faz muitas coisas por conta própria, porque obviamente está muito perturbado com o fato de o exército russo estar agora na fronteira entre a Síria e Israel. Israel não pode fazer nada a respeito. Se atacarem os russos, meu Deus, essa não será uma opção viável. Israel vai deixar de existir, sabe? E os russos não serão tão benevolentes quanto o Irã foi, sabe? Que foi convencido a parar de esmagar Israel até a completa submissão. É por isso que eles estão desesperados. Eles odeiam os deuses russos, sabe? E tentam fazer coisas desagradáveis. Tipo, ok, se pudermos fornecer armas para a Ucrânia, vamos fornecer armas para a Ucrânia. Os britânicos estão por trás disso? Eles fazem parte disso. Definitivamente parte do terrorismo deles. E essencialmente da pirataria em alto mar, como quando atacam petroleiros. Isso é obviamente o Serviço Especial de Embarcações do Reino Unido, apoiado por pessoas como Moran, esse Sir Radakin, o almirante que diz que podem fazer algo apenas com vantes. Isso mostra, obviamente, o nível de incompetência militar deles. Mas eles vão tentar, sabe? É como quando você tem um paciente psicótico em um asilo que fica agitado e os enfermeiros tentam contê-lo. Eles arranham, gritam, cospem em você. Sabe, esse é o Reino Unido hoje. No fim, é contido e jogado em uma sala acolchoada e coisas assim. Esse é o nível deles. Mais uma vez eu já disse, eles nem têm uma formação militar adequada. Na maior parte, é esse tipo de coisa que criaram sobre si mesmos, principalmente mitologia, de que, de alguma forma, controlam o mundo, e os banqueiros, que a City de Londres é o centro do universo. London City is kind of the center of the universe. It's all crap. É tudo uma porcaria, sinceramente. É algo promovido principalmente por pessoas com interesses próprios. Agora eles estão sofrendo muito, porque a Rússia basicamente mostrou o dedo do meio para Lloyds e disse: vocês são pobres, o que é verdade. O Reino Unido é pobre, na verdade, e a Rússia é muito rica. Nós dissemos, não precisamos de vocês, vamos assegurar nossos navios por conta própria. E pronto. Dá para imaginar o que isso significa para Lloyds, que está lá há 200 anos, basicamente tirando proveito de tudo, sem fazer nada, apenas segurando todos aqueles navios, todo aquele transporte marítimo. E eles sabem de onde isso vem, especialmente com a rota do Ártico se abrindo e, de repente, os russos conseguindo uma base naval no Sudão. Para eles, é um pesadelo. Estão desesperados e, como pessoas, estão cheios de raiva. A aristocracia inglesa, a elite inglesa. Eles odeiam os deuses russos. Não se importam que crianças russas sejam mortas. É isso que eles são. Vá ao parlamento, cuspa em qualquer um. A maioria será assim. Eles ficariam muito felizes em, você sabe, bem, você mesmo viu. E o mesmo vale para a mídia britânica, que é essencialmente criminosa de guerra. O mesmo vale para a mídia do establishment ocidental. Eles são criminosos de guerra. O problema é que eles se veem por meio do poder dos Estados Unidos. Bem, não mais. Essa é a questão toda. É disso que venho falando há 2 décadas. Você pode ir ao meu blog e ver que os Estados Unidos não são exatamente uma potência europeia em si. Os Estados Unidos são algo próprio. São essencialmente uma civilização. Porque, na verdade, os Estados Unidos são um Estado-civilização. São muito diferentes dos europeus. Os americanos são muito diferentes dos europeus. Eles pensam de forma diferente, agem de forma diferente. É isso que não é isso. Não, nem. Na verdade, há muito pouco em comum entre o americano médio, sabe, aquele do interior dos Estados Unidos, e um cara da França. Provavelmente eles não se dariam muito bem, entende? Isso não quer dizer que os americanos estariam certos, mas eles são diferentes. A América, politicamente, é diferente, embora seja tão corrupta quanto os europeus.
Mas, novamente, há algo realmente impressionante nos Estados Unidos. A Declaração de Direitos, certo? A Declaração de Direitos, e especialmente a primeira e a segunda emendas. Os europeus só podem sonhar com isso. A Constituição americana, maltratada, enferrujada, em muitos aspectos obsoleta, mas funciona, entendeu? É isso. Na Europa importa o que você tenha. That's the thing. In Europe, it doesn't matter what you have. It's just basically totalitarian, nudge. É basicamente totalitário, sabe? É 1984. É uma realidade orwelliana que está caindo sobre eles. E, eventualmente, por exemplo, na França, eles serão forçados a Sharia. Provavelmente no Reino Unido está acontecendo a mesma coisa. E eu não vejo como eles podem, como os europeus podem se levantar. Quero dizer, simplesmente não vejo isso. Eles podem participar de algumas manifestações, obviamente. Mas é só isso, sabe? Então, a maturidade agora é impulsionada por uma combinação de fatores econômicos e culturais. É por isso que quando dizemos que o Ocidente acabou, acabou. O Ocidente, como a velha Europa, acabou. Não é mais o Ocidente. E é isso que estou dizendo. Muitas pessoas não gostam de ouvir isso, mas a verdade é que a Rússia é uma civilização ocidental. Russia is Western civilization. It preserved practically everything good that Western civilization gave. Preservou praticamente tudo de bom que a civilização ocidental ofereceu. Da ciência, da cultura, das artes. Você sabe, os russos são muito bem, profundamente apaixonados por coisas que hoje estão sendo negadas, sabe, na Europa. A União Europeia é absolutamente, sabe, o que for, colonial. Sim, a Europa terá que pagar por seus crimes da era colonial, porque lucrou enormemente. Mas sim, você pode ir à Rússia agora e ver lá o Ocidente como ele deveria ser. E muitas pessoas não conseguem aceitar isso com leveza. E é isso que temos. É por isso que venho dizendo isso há anos, 10 anos. A Europa acabou. Naquela época eles não sabiam disso. Hoje nós sabemos. Acabou. At that time they didn't know it. Today we know it. It's over. Andrei, you've mentioned C5, which is core. Andrei, você mencionou o C5, que é o Core 5. O Político informou que o governo Trump está discutindo a ideia de criar uma alternativa ao G7. Nesse novo grupo, eles o chamam de Core 5 ou C5. São os Estados Unidos, China, Rússia, Índia e Japão se unindo. E quanta mudança isso traria para o planeta Terra? Porque a Europa não faz parte disso. Não, a Europa apostou tudo na guerra na Ucrânia. Europe has gambled everything in the war in Ukraine. Yeah, they lost. Well, they're stupid. Sim, eles perderam. Bem, eles são estúpidos. Mas sim, eu tenho falado sobre isso. Se você leu meu blog nos últimos 11 anos, eu venho martelando essa ideia de que tudo que eles sabem sobre economia e o poder das nações é zero. É lixo. Basicamente, você vai a qualquer chamada ciência política. Não é ciência, é fraude acadêmica. Não existe. Mas eles ensinam mesmo assim. Todos aqueles PhDs, idiotas com PhDs de Harvard ou Stanford. Eles ensinam essas coisas sem entender com o que estão lidando. O mesmo com essa estúpida Sarah Palin, que ensina estratégia, uma mulher que nunca comandou um pelotão na vida. Ela ensina estratégia sobre a Rússia na Escola de Guerra Naval dos Estados Unidos. Ela não tem a menor noção sobre a Rússia. Então, além de você sabe outras coisas relacionadas ao verdadeiro poder de uma nação, eu tenho falado sobre isso. Nunca incluí o Japão, mas sempre mencionei isso antes. Os três são superpotências genuínas, os Estados Unidos, a Rússia e a China. E claro, a Índia está tentando crescer. Eles estão trabalhando nisso. Então, se você olhar para isso, sim, essas são as 4 maiores economias do mundo. Meu vídeo vai sair ainda hoje. Eu também estava comentando como é difícil explicar às pessoas que, por exemplo, a Rússia produz 12 vezes mais aço do que o Reino Unido. Junto com o ferro, é mais ou menos 15 vezes mais, o aço e o ferro. It's more than like 15 times more, the steel and iron, and these are critical things for the infrastructure, for the development. E essas são coisas fundamentais para a infraestrutura, para o desenvolvimento. O Japão, a Alemanha ou mesmo a França têm um programa espacial tripulado. Não, eles não conseguem enviar pessoas ao espaço. A França tem o programa Ariane, mas é só isso. Então eles conseguem criar algo como um verdadeiro sistema de alerta precoce em órbitas altamente elípticas, como Tundra, 36 mil quilômetros de apogeu? Não. Então, eles conseguem criar o que os russos estão construindo agora? Uma frota nuclear com esse selo de poder? Não.
Quando você começa a olhar para isso, é como quem diabos são vocês? Ah, sim, somos nações antigas, estabelecidas. É bem, vocês são países medianos, com economias em que na França 90% é de serviços, uma economia de serviços de terceiro mundo. 90%. It's a third world economy of the services, or selling, and even productive economy is mostly like, Ou vendendo, e até mesmo economias produtivas são mais ou menos como você sabe a Louis Vuitton. Sim, bolsas femininas, a maioria das quais custa tanto quanto um carro pequeno. Ah, o nosso PIB é ótimo. É claro, você sabe, meça como quiser, medindo tangerinas, mexericas, laranjas. Então, se você mede assim, como eles fazem, incluindo prostituição e venda de drogas, eles contam isso como parte do produto interno bruto. Quero dizer, o que você espera? Mas na realidade, eles são anões, especialmente anões militarmente. E novamente, o único lugar, e de novo não foram eles, foi a herança do último grande francês, que foi, é claro, Charles de Gaulle, que deixou à França o dissuasor nuclear. Sei lá, santo Deus. Good Lord. Yeah. I think Sim. Eu acho, Andrei, que o seu entendimento da dinâmica na Ucrânia, antes de encerrarmos essa sessão, é o seguinte. Você acha que os Estados Unidos, afinal, precisam conversar? Precisam fazer um acordo com a Rússia sem os europeus? Sim, porque os europeus já não estão mais presentes. Europeans are not, Absolutely. they're not there anymore. They're not there anymore. Eles não estão mais lá. Eu disse isso desde o começo. Vá ao meu blog de 2014. Já era claro naquela época. A Europa era como aqueles chihuahuas latindo junto nisso, muito mesmo. E especialmente sendo guiada por esses globalistas. Se você olhar para o governo Biden ou o governo Obama, são administrações globalistas. E eles têm seus amigos em todos os altos cargos na Europa. Isso era essencialmente uma máfia globalista. É isso que eles são. Macron, todos aqueles chanceleres alemães, ou aqueles imbecis do número 10 da Downing Street, em Londres. Olhe para eles. Além de serem estúpidos, são globalistas, parte daquela velha cultura de Davos, gente que não entende nada de nada, mas acha, ah, sim, podemos controlar o mundo. Mas, no fim das contas, o principal impulsionador disso foi os Estados Unidos, obviamente, porque a OTAN é os Estados Unidos. Então, as prioridades dos Estados mudaram porque foram derrotados militarmente junto com a Europa. Mas os Estados Unidos, como eu já disse, e vou repetir, no mundo real, os grandes pensam em termos nucleares, certo? Estamos falando de armas nucleares e desse tipo de poder. Os arsenais russos e americanos podem eliminar a vida na Terra 5 vezes. Tudo simplesmente morreria, certo? E agora estamos vendo algum tipo de novo desenvolvimento. Nem sabemos o que é. Quero dizer, os sistemas de armas que estão sendo desenvolvidos. Então eles precisam se comunicar. Eles vivem em um universo totalmente diferente. As superpotências operam em outro nível e precisam cooperar. Elas têm que evitar a guerra. E o que é importante é que o governo Trump entendeu isso. Diferente de Biden e de pessoas como você sabe, Victoria Nuland e todos aqueles criminosos do Departamento de Estado que estavam conduzindo isso, quero dizer, uma catástrofe. Uma catástrofe também para o mundo ocidental, aliás. A Ucrânia deixará de existir como a conhecemos. Já deixou. É só que os arranjos militares são o que está acontecendo agora. E então é isso. Essa é a coisa que eu estava prevendo, essencialmente desde o começo. É exatamente assim que está acontecendo hoje. Sim, os Estados Unidos e a Rússia terão que trabalhar juntos e terão que dialogar, porque compartilham a responsabilidade pela convivência pacífica e pela preservação da vida humana. E só um detalhe. Ontem, a cápsula da espaçonave Soyuz trouxe de volta 2 cosmonautas russos e um astronauta americano da Estação Espacial Internacional. Os Estados Unidos também perderam suas chances de cooperação com a Rússia no espaço, novamente, por causa do governo. Mas sim, há muitas coisas que a Rússia e os Estados Unidos podem fazer juntos. E há muitas, quero dizer, muitas mesmo. Basta olhar para o norte do Alasca e aqueles campos de gelo que avançam em direção ao oceano. Fields going into the ocean.
There's a lot, I mean, a lot. Há quero dizer, muita riqueza ali. Os americanos sabem disso. Mas é claro, há pessoas ligadas a cabais bancários europeus e neocons, forças israelenses que não querem isso. Na realidade, os russos já haviam oferecido aos Estados Unidos, mesmo antes da reunião em Anchorage, dizendo: "Ei, temos esta frota de quebra-gelos nucleares que ninguém mais no mundo possui. E sabemos que temos muito na encosta norte. Vocês vão precisar disso. Querem trabalhar juntos nisso?" E muitas pessoas disseram: "Sim, queremos." Mas é claro, depois foi sabotado, como sempre. Mas é o que é hoje. A guerra está perdida. A Rússia venceu. Aceitem isso. Vamos seguir em frente. Russia won. Just live with that. Let's move on. I believe that the project Acredito que o projeto da Ucrânia foi considerado derrotado, na mente do establishment dos Estados Unidos, no mesmo dia em que Victoria Nuland decidiu renunciar. Porque foi nesse momento que, para eles, o projeto chegou ao fim. Well, that's the part of it. Yeah, that's the part of it. Mas isso não faz parte disso. Isso é parte disso. E quando você olha de perto para essas organizações fraudulentas, que são, aliás, o clã de Kagan, esses são os mais fanáticos, não apenas russófobos. Eles odeiam os russos, odeiam os deuses russos. E então, como Instituto para o Estudo da Guerra, eles foram pegos apostando em coisas, mudando mapas, coisas assim. Claro, isso te diz tudo o que você precisa saber. Pura propaganda, quero dizer, belicistas, criminosos de guerra, sabe? E como resultado, sim, eles são tudo menos diplomatas reais e competentes ou líderes militares competentes. Diplomats or competent military leaders. Yeah. Thank you so much, Andrei, for being with us. Muito obrigado, Andrei, por estar conosco hoje. Um grande prazer, como sempre.